Oi, gente. Tô passando aqui para trazer mais uma videoaula para vocês. E hoje, nessa videoaula, nós iremos falar sobre a equação exponencial. Então, nós daremos início a uma definição sobre a equação, que ela é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita em um de seus expoentes. Ou seja, pessoal, nós temos como uma característica da função exponencial, certo? Ela possuir ou apresentar, ou seja, no seu expoente uma variável, certo? Ou seja, uma letra. Legal? Então essa é uma característica marcante de uma função exponencial, tá bom? Vamos passar aqui para frente. Aqui nós temos alguns exemplos da função exponencial. Aqui nós temos aquela definição inicial, né? Que a função exponencial ela sempre vai ter aqui uma incógnita, certo? No seu expoente. E aqui nós vemos no exemplo onde o garoto aqui ele está bem pensativo, né? Sobre como resolver essas funções. E aqui nós temos 3 elevado a x. Você vê que aqui apresenta, né, essa letra no meu expoente. Aqui 5 elevado a x igual a 125. Então aqui nós temos aqui a presença de uma letra também. Aqui 3 elevado a x igual a 1/9. Também nós temos aqui uma letra também apresentando no expoente, tá bom? Então, a propriedade fundamental de uma equação exponencial é o seguinte: aqui nós temos, por exemplo, a elevado a x igual a elevado a y. Então, quando você, por exemplo, estiver trabalhando com uma função, uma equação exponencial, o que você vai perceber é que você vai ter aqui, por exemplo, essas bases antes e depois da igualdade iguais, tá certo? Ó, que você tem a elevado a x que está igual a elevado a y. Então essas bases aqui, ó, elas são iguais. Então toda vez que você perceber que as bases elas são iguais, você vai fazer o que? Você vai cortar essa base e vai cortar essa outra base. Então você vai trabalhar apenas com o expoente. Por isso, exponencial, porque você vai trabalhar somente com os valores do expoente, tá bom? Então aqui, como só ficou nesse expoente x e y, então eu tenho que o x é igual a y. Sempre lembrando, pessoal, que o a ele vai pertencer ao conjunto de números reais positivo, sempre com exceção do zero. Quer dizer que o a jamais poderá ser zero. E esse a também, ele é diferente de 1. Tem que ser diferente de 1. Então, toda vez que você estiver trabalhando com a equação exponencial, com funções exponencial, vocês excluem a possibilidade desse a ser zero. E esse a tem que ser diferente de 1. Então, não pode ser 0
não pode ser 1, tá bom? Vamos passar aqui para frente. Aqui, ó, a propriedade que nós vimos agora há pouco, ó, as bases são iguais. Isso aqui é para demonstrar o que você vai fazer, né, para desenvolver essa equação, ou seja, como resolver essa equação. E aqui também, pessoal, é uma propriedade, por exemplo, 1 sobre a elevado a n, aqui na verdade é o processo que você vai fazer da inversão, tá certo? Então, se você inverter esse a que está aqui no denominador, mudando para cá para o numerador, esse valor aqui que estava positivo, ele passa a ser negativo, tá bom? Então essa propriedade aí já foi explicada para vocês, né, em sala de aula. O que nós vamos estar fazendo aqui é aplicando, tá certo, as propriedades da potenciação principalmente, mas pode ser que também apareça propriedades da radiciação. Nós também vimos, para que a gente possa estar, pessoal, desenrolando, tá bom? Esses cálculos, tá bom? E isso será importante também para que vocês possam estar praticando aí nas atividades. Então aqui nós temos 3 elevado a x igual a 9. O que você precisa fazer é pegar esse valor aqui 9, porque se você for comparar esses valores da igualdade, você vai ver que as bases elas são diferentes. Então, para essas bases serem iguais, é necessário que você aplique uma fatoração nesse valor aqui, ó. Então eu fiz aqui, ó, 9, eu fatorei esse valor, como vocês estão percebendo aqui abaixo, tá certo? E a fatoração do 9 é 3 elevado ao quadrado. Então esse valor 9 foi substituído pelo resultado dessa fatoração que está aqui embaixo, ó, 3 elevado a 2. Quando você faz isso, você percebe aqui que as bases elas já estão iguais, ó. Eu tenho 3 aqui e 3 aqui depois da igualdade. Então, se essas bases são iguais, ó, corta, ficou o que, pessoal? Valores aqui do expoente. Então, x igual a 2. Basicamente, essa é a resolução de uma equação exponencial. Passando para esse outro exemplo, nós temos 5 elevado a x igual a 125. Vocês já entenderam o processo, né? 5 e 125 são bases diferentes. Então, para essas bases se tornarem iguais, eu vou pegar esse valor aqui, 125, e vou fatorar ele, pessoal. Está aqui embaixo, ó. 125, eu fatorei aqui e encontrei ele fatorado 5 ao cubo, tá certo? Então, troquei aqui 125 pelo resultado fatorado, que é 5 ao cubo. Logo, quando eu faço isso, você percebe-se que as minhas bases elas estão iguais. Então, se as bases estão iguais, corta. Eu encontrei aqui que o meu x é 3, certo? Aqui, 3 elevado a x, nesse exemplo, igual a 1 nono. Pessoal, 3 e 1 nono são bases que estão diferentes, não é a mesma base. Então, o que é que você vai fazer? Esse 1 nono, nós já fatoramos 9 aqui, ó. É 3 elevado ao quadrado, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Seria bem aqui. Seria esse valor bem aqui. Seria 1 sobre 3 ao quadrado. Seria isso, pessoal. Mas só que esse valor aqui de baixo, ele vai para cá, ó. Ele vai ser aplicado o inverso. Esse valor do denominador vai para o numerador. E esse valor do numerador, ele vem para o denominador. Então, quando você traz esse valor para cá, para cima,
esse 2 que estava positivo ele fica negativo. Então fica aqui, ó, 3 elevado a menos 2. Tá certo, pessoal? Tá bem aqui, ó. Então, quando vocês fazem isso, ó, você vê que as bases, elas estão iguais. Então, corta, corta. Então, o meu x vai ser menos 2. Tá aqui. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, pessoal, essa primeira parte. Tá bom? Sobre a equação exponencial. Tá bom? Então, aqui, nós temos aqui essas duas equações, tá bom? Onde você vai determinar o valor, tá bom? Dessa incógnita x, que é essa aqui, ó. Você vê que aqui eu tenho uma letra aqui e aqui também, ó. Você vê que você tem uma x, uma incógnita x, né? Que é justamente, pessoal, para determinar que aqui nós temos uma equação exponencial. Porque a característica fundamental dela é possuir letras no expoente, tá bom? Então nós vamos ver agora a resolução, tá certo? Dessas duas equações. Então tá aqui, ó. 2 elevado a x igual a 8. Você vê que essas bases, elas são diferentes, não é isso? Então, você vai pegar esse 8, fatorando ele, você pega 8 para 2 dá 4, para 2, 2, para 2 dá 1. Pronto. Então, esse 8 fatorado é 2 elevado ao cubo. Já tinha até aqui, pessoal, no lembretezinho. Então, 2 elevado ao cubo. Então, troco esse 8 por 2 elevado ao cubo. Então, você vê aqui que as bases, elas são iguais. Então, eu só faço corto, corto. E o meu x é igual a 3. Tá bom? Nessa outra aqui, 3 elevado a x mais 1 igual a 9. Então, a mesma coisa que vocês vão fazer, tá certo? Fatora esse 9, tá bom? 9 para 3 dá 3, para 3 dá 1. Então, eu tenho que esse 9 fatorado, eu tenho 3 ao quadrado, tá certo? Já tá aqui também no lembrete, pessoal, 3 ao quadrado. Então, você substitui esse 9 por 3 ao quadrado, tá bom? Então, como as minhas bases aqui, ó, elas são iguais, ó, você corta, corta. Então, vou trabalhar só com os expoentes. Então, eu tenho x mais 1 igual a 2. O que é que você vai fazer, ó? X, porque no primeiro membro só fica as letras, vai ser igual a 2. Esse número aqui, ele passa para o outro membro trocando o sinal. Aquele era mais, aqui ficou menos. Então, x vai ser igual a 2 menos 1, 1. Então, encontramos aqui o valor da variável, tá bom? Aqui também nós temos mais dois exemplos, tá certo? De equação, né, exponencial. Você vê que aqui, ó, ela tem letra, né, do expoente, e aqui também, ó, ela tem letra no expoente. Então, nós vamos estar vendo aqui o resultado dos cálculos para que vocês possam compreender melhor, né? Então, aqui, ó, você vai pegar esse 64 e vai fatorar ele. 64 fatorado
Tá bem aqui do ladinho, ó. 64 para 2, 32 para 2, 16. 16 para 2 dá 8, para 2, 4, para 2, 2 para 2, 1. Então, se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vê aqui a mesma base que nós vimos lá na potenciação, né? Então, nós temos 2 elevado a 6. Então, aqui eu tenho, ó, só fiz aqui inverti aqui, certo? A posição. 2 elevado a 2 elevado a P. E 64 é 2 elevado a 6. Então, você percebe que aqui as minhas bases, ó, elas são iguais. Então, corta. Então, eu tenho aqui 2P igual a 6. Como eu quero saber o valor da variável, o meu P, como aqui ele estava multiplicando por 2, né? Ó, 2 vezes o P. E esse número vem para cá, para o segundo membro, aqui ele vai dividir. Então, meu P vai ser 6 dividido para 2. Então, meu P é 3. Tá bom? Se você for fazer a verificação, nós vimos que o valor do P aqui é 3. Então, tem 2 elevado a 2 elevado a P, que no caso aqui o P é 3. Vai dar 64. Aqui está aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 3 igual a 64. Então, conserva a base. Multiplico os expoentes, ó, 2 vezes 3, 6. Então, 2 elevado a sexta potência, 64. Então, comprovação perfeita, não é isso? Vamos ver esse outro exemplo, onde 3 elevado a P é igual a 1 sobre 27. Toda vez, pessoal, se você estiver, por exemplo, o número em forma de fração, você vai fazer aqui o inverso, ó. O denominador ele vem para cá, mas só que quando ele vir para cá para o numerador, você vai trocar o sinal. Mas sempre lembrando, pessoal, que esse valor, primeiramente você vai fatorar ele. Então, 27 fatorado é 3 elevado a 3, ou seja, 3 elevado ao cubo. Então, nós temos aqui, ó, 3 elevado a P vai ser igual a 1 sobre 3 elevado a 3, ó, que é 3 elevado ao cubo, que dá 27, tá bom? Então, aqui, ó, 3 elevado a P vai ser igual, como esse valor bem que ele veio para cá, para cima, ó, ele ficou 3 elevado a menos 3, porque como você faz a inversão aqui, esse resultado aqui, ele troca o sinal, tá bom? Então, quando vocês fazem isso, você vê que as bases, elas são iguais, ó. Então, corta, e esse P vai ser menos 3. Para você fazer essa verificação, ó, 3 elevado a P vai ser 1 sobre 27. Nós sabemos que o P é menos 3. Então, você tem 3 elevado a menos 3. Ou seja, quando o expoente ele é negativo, você faz o inverso, ó. Aqui eu tenho o 1 aqui no denominador. Sempre você lembre disso. Eu tenho 1 aqui. Então, o inverso disso vai ser 1 sobre, como esse valor vem para cá para o denominador, então ele vai trocar o sinal, que está negativo, e vai ficar positivo. Então, 1 sobre 3 elevado ao cubo. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado ao cubo, dá 27. Então, você vê também que a comprovação aqui foi perfeita, certo? Continuando. Então, aqui também nós temos essa equação, né, exponencial aqui, onde você vai determinar o valor do x, tá bom? Então, como é que vocês farão aqui? Aqui você vai colocar ela lá, só reescrever, ó, 2 elevado a 3x menos 11 igual a 16. Sempre você vai pegar, ó, esse 16 aqui, tá certo, pessoal? E fazer a
fatoração, certo? Então 16 está fatorado aqui do lado, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a mesma base. Então 2 elevado à quarta potência. Então 2 elevado a 3x menos 11. Aí troco 16 por 2 elevado a 4. Então você vê que as bases aqui, ó, elas são iguais, ó. Então corta, corta. Então tem um 3x menos 11 igual a 4, que são os denominadores, são os expoentes. Então aqui eu tenho 3x vai ser igual a 4. Como esse 11 ele vai trocar, né, de posição, ele vai para o outro membro, então ele estava negativo, veio para cá, ficou positivo. Então 3x vai ser igual a 4 mais 11, 15. Como esse 3 está multiplicando por x, ele vai também trocar, né, isso de membro. Então aqui ele vai dividir, ó. X vai ser 15, o 3 veio para cá, vai dividir. Então x vai ser 15 dividido para 3. Logo esse x vai ser 5. Então nós temos aí o valor do x, tá bom? E aqui também nós temos mais uma equação onde ele quer que você determine o valor da variável t. Não é isso? Ele quer o valor desse t aqui. Legal? Então você coloca aqui, ó, 3 elevado, só reescrevendo, ó, 3 elevado ao quadrado menos 2t igual a 81. Sempre lembrando, pessoal, que esse valor aqui sempre vai ser fatorado, tá bom? Então tá aqui, ó, 81 dividido para 3 dá 27. 27 dividido para 3 dá 9, dividido para 3 dá 3, dividido para 3 dá 1. Veja aqui que é a mesma base, ó, 1, 2, 3, 4. Então 3 elevado à quarta potência. Então coloco aqui 3 elevado a 2 menos 2t igual, e troco esse 81 por 3 elevado a 4, que foi o resultado da fatoração. E aqui, quando vocês fazem isso, você vê que esse 3, com esse 3 aqui, ele tem a mesma base. Então, corta, corta. Então, eu tenho aqui, ó, só o valor do expoente, ó, 2 menos 2t igual a 4. Como eu quero calcular o valor desse t, ó, trago esse valor para cá, menos 2t vai ser igual a 4. Esse 2 vai para o segundo membro, como ele está positivo, lá ele fica negativo. Então tenho menos 2t igual a 4 menos 2 dá 2. E como eu quero dar o valor do t, tá certo? Coloco ele em evidência aqui. T vai ser igual a 2. Esse menos 2 vem para cá, dividindo, que está multiplicando pelo t aqui, ó. Certo? Então lá ele vai dividir. Então t vai ser igual a 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Ok, pessoal. E aqui eu deixo uma mensagem para vocês, pessoal. Que a mensagem diz o seguinte: não desanime. Há muitas pessoas querendo te ver sorrir hoje. Eu sou uma delas. Então desejo para vocês, pessoal, um ótimo dia. E que vocês venham aí praticar aí as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, dizer que estaremos aí à disposição, como sempre, né? Estamos aí no grupo. E que eu tenho certeza que aqueles que têm realmente aproveitado essas aulas mesmo para realmente realizar, se debruçar nas atividades, eu não tenho nem dúvida, pessoal, que tem evoluído na sua aprendizagem. E é o que eu quero sempre desejar, que vocês possam a cada dia evoluir mais e mais. Um grande abraço a todos e que Deus venha abençoar poderosamente. Até a próxima aula, pessoal.